Que esse amor de Jesus tome conta do nosso coração e que o Espírito ilumine a nossa mente para entender e seguir a palavra de Jesus. Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando também, queridos ministros, querido diácono, nós encerramos a primeira parte daquilo que a gente chama o ano litúrgico da igreja, né? Ano litúrgico, começamos lá no Advento, celebramos o Natal, entramos na Quaresma, celebramos a Semana Santa, a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão, Pentecostes. Domingo passado celebramos a Santíssima Trindade, que é a Santíssima Trindade que realiza todo esse mistério da nossa salvação, essa Santíssima Trindade que nos amou a ponto de nos dar o Filho único de Deus para ser o nosso Salvador e viver conosco. Encerramos esse período todo e agora a gente começa um período que vai até o Advento, que é do caminho de Jesus, é do nosso aprendizado. Deixa eu ver se eu apenas contemplei Jesus pregado na cruz ou lá no presépio, ou se eu tenho coragem de seguir o caminho dele. Ou ele pregou só para o ar, e eu digo, glória a vós Senhor, graças a Deus, mas da igreja para fora, o caminho de Jesus fica aqui dentro. E esse é o desafio que nos vem através dessas leituras que são proclamadas, o caminho de Jesus. Como Jesus não nos deixa sozinho, Ele sempre nos acompanha, principalmente quem topa seguir o seu caminho. Vejam, querido irmão, querida irmã, na primeira leitura, é tão bonito ver São Paulo, ele elogia a comunidade das comunidades da Macedônia, que foram muito generosas em ajudar a comunidade cristã, ainda começando a existir lá em Jerusalém, que estava passando por necessidades muito grandes. E esses cristãos da Macedônia fizeram a sua coleta, ajudaram, né? E ele então escreve para a comunidade de Corinto, falando, imita o exemplo desses irmãos, sejam um pouco mais generosos vocês também. E ele diz, a comunidade dos macedônios não é comunidade rica não, foi realmente um gesto profundo do seu coração, poder ajudar a quem estava passando por necessidade. E eles imitam Jesus, diz ele, que de rico se fez pobre, para nos tornar ricos com a sua pobreza. Eu creio que é muito importante essa leitura para as nossas comunidades de hoje em dia. E no Evangelho, minha gente, Jesus lança um desafio imenso para nós. Ainda que Deus nos dê a vida eterna, eu acho que nós vamos ter a vida eterna toda para aceitar e viver esse convite de Jesus. Sejam perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Eu fico pensando, meu Deus, acho que depois da morte eu vou ter que continuar progredindo, porque o Pai do céu é infinitamente perfeito. Esse desafio de Jesus é importante, porque ele nos coloca de imediato diante do mandamento do amor e das consequências desse mandamento na nossa vida. Amor é uma palavra gostosa, suave, mas o caminho do amor de vez em quando nos faz enfrentar certos desafios que só mesmo com a força de Jesus pregado na cruz a gente é capaz de vencer e superar. Principalmente quando Jesus fala, ame também o seu inimigo e não apenas os seus amigos. O que a gente pode tirar como lição dessas leituras para a nossa vida, meditando naquilo que nós ouvimos? Eu acho que a primeira leitura, minha gente, nos chama a atenção para dois valores que são muito importantes para quem traz o nome de cristão e que estão ausentes em boa parte do mundo e às vezes até das nossas comunidades. O grande valor da solidariedade, essa sensibilidade diante de quem está passando por necessidade, esse não deixar para os outros resolverem, esse sentir-se tocado quando eu vejo alguém que está precisando, a solidariedade com quem está doente, com quem está desempregado, com quem está na pobreza, com quem está no desespero, na desesperança, a minha solidariedade. Eu sou cristão. E o segundo valor
que foi tão forte na vida das primeiras comunidades cristãs, como vimos nas comunidades da Macedônia, a partilha de bens. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que nós vivemos numa sociedade rica demais, mas esse valor profundo da partilha de bens muitas vezes nos torna insensíveis. Nós somos capazes de gastar em coisas supérfluas, porque o dinheiro é meu, e às vezes não sou capaz de dar uma cesta básica para alguém que está precisando, não sou capaz de dar um medicamento, e acabo gastando dinheiro, entrando até em prestações, com coisas que, se eu olhar bem, não me faz tanta falta, não vou passar fome por causa disso. Essa sensibilidade que os primeiros cristãos tinham, não havia, veja bem a expressão de Atos dos Apóstolos, não havia necessitados entre eles, eles não permitiam que alguém tivesse que pedir esmola, eles iam ao encontro da pessoa, está aqui meu irmão, e às vezes chegava a vender até parte dos seus bens, para poder ajudar aquele que estava precisando de algo mais importante do que a minha joia, o meu perfume, o meu celular, e tanta coisa em que a gente muitas vezes empata o dinheiro da gente, e um dinheirinho que não vai render nada na eternidade, nem os objetos que compramos irão conosco para o céu. Essa partilha de bens, né? E essa solidariedade, é verdade que a gente vive numa sociedade de estrutura e de economia capitalista, gananciosa, ávida de lucro, indiferente se isso sacrifica a vida de muita gente. Vivemos mergulhados dentro desse tipo de sociedade, até estamos acostumados a isso, e chegamos até como cristãos, né? Muita gente que acha que o contrário é o comunismo. Não, o contrário é a fraternidade, o contrário é a solidariedade. Essa estrutura que temos no nosso país e em tantos países não é de Deus, não faz parte do reino de Deus, em hipótese alguma. Enquanto houver essa desigualdade brutal, dolorosa, migrantes saindo desesperados de casa para ver onde é que eu posso sobreviver, onde é que eu posso dar algo de comer para o meu filho, para a minha filha, desempregados no Brasil, daqui a pouco vamos bater recorde de desempregados. Por quê? Porque a estrutura, ela deve dar lucro para uma pequena porcentagem da população, das empresas, e o resto que se defenda como pode. Eu creio que é muito importante que a gente jamais esteja de acordo com isso. É muito importante que a gente jamais apoie esse tipo de escolhas que vão sendo feitas pelo nosso mundo ocidental, por tantos países, por nossas cidades, né? E que a gente pensa, eu em primeiro lugar sou cristão. Eu quero um mundo onde o ser humano tem o direito de sobreviver com decência, com dignidade. Eu não me alegro com aquilo que é essa pobreza, essa desgraça, muito menos sou tão estúpido de dizer que isso é porque é vagabundo, não faz nada, quando não há chance, não há possibilidade. E assim vai acontecendo. Nós temos o nosso país, mas tem esses países todos da América Latina, tem um continente africano, meu Deus do céu, tem um continente asiático. Partilha e solidariedade, solidariedade e partilha, é o nome do cristão, é a marca de quem é cristão. E muitas vezes essa partilha, essa solidariedade, ela deve estar lá na minha comunidade em primeiro lugar, ao redor de mim, né? Até mesmo no meu dízimo, lá na minha paróquia, pode estar minha solidariedade, principalmente quando esse dízimo, ele atende primeiramente aos necessitados e não apenas os enfeites da igreja. Vale a pena a gente colaborar. E esse desafio de Jesus, minha gente, é o desafio do amor ao próximo. É impressionante como Nosso Senhor, Ele insiste que a gente seja perfeito como o Pai Celeste é perfeito. E a gente pergunta, mas Jesus, qual é essa perfeição? É assumir o mandamento do amor com todas as suas consequências. Não apenas quando eu digo eu te amo, eu te quero bem, mas aquelas consequências que me levam, não é mesmo, ao caminho daquilo que São Lucas depois vai repetir, com outras palavras,
Sejam misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Aí está a perfeição do ser humano. Sejam misericordiosos. Se quer se parecer com o seu Pai do céu, torne-se misericordioso. E uma misericórdia que vai muito além dos direitos que nós temos, daquilo que é justo, daquilo... Não. Olhe para quem mais necessita do seu amor. Olhe para o Pai do céu, que não faz chover apenas sobre aqueles que merecem, nem faz o sol brilhar somente para os virtuosos. Ele dá o sol, Ele dá a chuva benfazeja para todo mundo, porque todos são seus filhos, e Ele ama a todos. Por que é que eu não posso estender um pouco mais o meu coração também? Porque afinal não é tão difícil a gente amar quem nos ama, não é tão difícil a gente amar pessoas simpáticas, pessoas que são nosso círculo de amizade, fazem parte da nossa classe social, mas o grande desafio é exatamente esse: amem os seus inimigos, rezem por aqueles que perseguem, prejudicam você, não deixe o ódio entrar no seu coração, reze por essas pessoas, torne-se semelhante ao Pai do céu, que deixou até mesmo que seu filho fosse crucificado, para que a sua misericórdia se derramasse sobre todos nós, para que nossos pecados fossem perdoados, nessa paciência infinita que tem esse Deus para conosco. Eu creio que nós, nesse tempo que vai agora até o advento, a gente pode ouvir a palavra de Deus, e a gente pode olhar no espelho e falar: meu Deus, eu não estou com o meu rosto, ainda não se parece muito com o Senhor, ainda tenho que caminhar, tenho que crescer muito no meu coração. Porque às vezes a gente acaba invocando Deus até mesmo para que Deus castigue alguém que andou desagradando a gente, que a gente não gosta mesmo. A gente gostaria que Deus mandasse um raio e acabasse com aquela pessoa. Deus não é capaz disso, porque todos são seus filhos e filhas, e Ele gostaria tanto, 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 até por isso que Ele mandou seu Filho a nós, que se Ele é o Pai de todos nós, que a gente se olhasse um para o outro, como vocês se olham aqui dentro da Basílica, e diz: é meu irmão, é minha irmã, é filho, é filha do mesmo Pai que eu tenho, tem a mesma marca do santo batismo que eu recebi. É isso que Deus quer de nós. Pense um pouquinho em tudo isso, querido irmão, querida irmã. Tenha certeza, se existe um caminho de felicidade, um caminho de paz, e até de vida eterna, é o caminho de Jesus. Outros caminhos que sussurram nos nossos ouvidos, o que nos tentam, continuam multiplicando a dor, o sofrimento, as discórdias, as divisões, as inimizades. O caminho de Jesus parece ser o mais difícil, mas é o único que dá resultado. Senão, a gente perde a paz aqui na terra e talvez perca a própria vida eterna. Mais bonito ainda que Jesus, aí em Pentecostes: eu dou para vocês o meu Espírito. Ele vai fortalecer o seu espírito e vai ajudar você. Deus não pode tomar a decisão de seguir o caminho de Jesus no nosso lugar, mas na hora que a gente toma essa decisão, eu vou por esse caminho, o Espírito Santo vem aí e Ele fortalece. Até mesmo quando a gente cai, faz a gente se levantar, seguir em frente, perseverar, ir na direção dessa esperança, que é a esperança do reino de Deus. É isso que essa boa mãe mais deseja de nós. Ela que já está lá no seio da Santíssima Trindade, né? Ela nos toma pelas mãos e nos ajuda a caminhar na direção da felicidade do Evangelho, das palavras do seu Filho. Invoque a Mãe Santíssima, não só para você conseguir uma ou outra graça, mas invoque principalmente para que ela seja aquela mãe que vem conosco caminhar na direção do reino de seu Filho querido. O reino da paz, da justiça, da fraternidade, o reino da solidariedade, o reino da generosidade em partilhar, o reino do perdão e do amor, até mesmo aos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.